doutora. Oi, Jeff. Posso te chamar só de Fabi, né? Pode Vamos sim. fazer um bate-papo mais gostoso, né? Vamos Fabi, sim. Antes da gente começar a conversar, eu queria pegar um gancho super importante relacionado a fake news. A gente tem um WhatsApp chamado Oncoguia Confirma, que é um WhatsApp voltado para a gente conversar sobre fake news que está relacionada a câncer. Então, meninas que estão aí, papel e caneta na mão, é 011 98790 0241. 98790 0241, tá bom? Então, se recebeu no grupo do WhatsApp da família ou individual de algum amigo, de algum familiar, ou qualquer notícia relacionada ao universo do câncer e ficou em dúvida, antes de compartilhar, manda para o nosso WhatsApp, tá bom? E aí, doutora Fabi, a gente já queria pegar o gancho da fake news. Exato, que lindo! E pedir... Antes de você se apresentar, que eu vou perguntar daqui a pouquinho quem é a doutora Fabiana, eu queria que você lesse o texto da página 132. Pode ser? Pode ser, pode ser. Então a gente vai puxar esse ganchinho, na verdade, você veja que como as coisas se repetem e como as coisas vão, realmente vão reverberando e isso que foi falado agora pela Lana, pela Marina, pela Lu são tão importantes. Então, no dia 21/4/2019, eu escrevi o seguinte: há poucos dias, recebi no grupo da família um vídeo contendo inúmeras informações falsas e perigosas em relação à mamografia, junto de um questionamento. É verdade, Fabi? Percebi que o tal vídeo já tinha viralizado na internet, causando dúvidas, medo e muita desinformação. Nesse mesmo período, várias sociedades médicas sérias foram a público para explicar de forma mais clara o que realmente a informação que era adequada. Após o aparecimento da mamografia, houve uma redução de mais de 20% na mortalidade por câncer de mama quando as mulheres realizam o exame anualmente. Sim, essa é a informação que merece viralizar. Não poderia ficar parado. Com o celular na mão, fiquei pensando como informar e como passar o recado correto. Fiz uma foto em preto e branco, com uma cara bem séria. Não foi a foto que está publicada, tá aqui no texto, e comecei a escrever o texto. Apesar de ser só um filme em preto e branco, a mamografia pode salvar vidas. Meu filho, de 11 anos, entrou no escritório nesse momento. Mamãe, eu te amo tanto, e veio me dar um abraço. Derreti toda, como toda mãe faria, afinal, 11 anos, ele está quase largando mamãe para lá, me deu um abraço e completou olhando a foto do celular. Mamãe, eu não gostei dessa foto, você está triste. Precisava parar e explicar. Era esse o objetivo, seriedade na foto, já que estava indignada de lutar tanto, estudar tanto, tentar levar tanta informação, tentar lutar por acesso. Como poderia um vídeo assim desinformar tanto? Ele entendeu, ficou bravo comigo e de volta olhando para a foto, deu um instante e completou. Entendi, mamãe, tá certo. E depois de mais uma pausa completou. E pode devolver o colorido a ela, né, mamãe? Para tudo! Voltei os olhos para o celular, depois de dar o abraço apertado e marejar os olhos e reescrevi na foto. Apesar de ser só um filme em preto e branco, a mamografia pode salvar e devolver o colorido à vida. Gratidão, filhote, é isso mesmo. E depois fiquei pensando em como tudo isso é forte para uma criança. Todo ano, inúmeras mães têm o diagnóstico de câncer, todo ano, inúmeras mães morrem da doença, principalmente quando o diagnóstico é tardio. Portanto, imaginem a quantidade de crianças que podem viver uma vida colorida se suas mães, de fato, se curarem da doença ou estiverem convivendo com ela com tratamentos adequados, não é? Bom, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Então, essa informação que a gente acabou de ter da Alana é de extrema importância. Então, acho que todas que estão aqui hoje são mensageiras e replicadoras de algo que pode ser ainda maior. A gente não precisa só quem tem o perfil azulzinho lá no Instagram, como dizem meus filhos, né? Quem é verificado. Não é só quem é verificado que passa informação. Às vezes,
todos nós, quando a gente vai replicar uma informação no WhatsApp, no grupo da família, a gente pode estar passando uma informação que que salva ou que pode causar algum grande dano, né? Como eu digo, a mão que cura é a mão que mata. Então, muito cuidado. Obrigada por isso, Fabi. Quem é você, além de toda a apresentação que a Lu já fez? Eu sou a Fabi, que é a mãe desses 2 filhos lindos, maravilhosos. Então, eu tenho 2 meninos, né? Eu sou a filha de uma mãe incrível que está aqui comigo hoje, inclusive, está assistindo lá pelo meu celular o evento também. Eu sou amiga de muita gente, eu sou esposa e eu sou também paciente, como vocês. Eu achei gostoso hoje quando eu fui fazer a inscrição para assistir online, não aqui como palestrante. Eu fui fazer a inscrição e aí perguntava quem era, né? Quem você era, e aí de novo me lembrou da mesma situação lá do ano passado, que foi quando eu contei a primeira vez em público que eu tinha tido câncer de mama. Então eu também sou paciente, eu sou médica e sou paciente, né? Então dizem que de médico louco todo mundo tem um pouco, de paciente e de médico também pode ter. Eu me sinto muito honrada de poder estar fazendo parte desse momento, de estar aqui conversando com você, Fabi. Primeiro porque foi uma grata surpresa no ano passado, foi uma experiência muito gostosa para mim. Ano passado, no evento, a gente tinha pulseirinhas que diferenciavam as salas. A gente tinha 2 salas diferentes, uma sala para mama inicial e uma sala para mama metastática. Então, a gente tinha essas pulseiras que diferenciavam as salas que a gente tinha que ficar, né? E eu estava usando a pulseira, por também ser paciente, e estava ali contando para as meninas, logo no começo do evento, que eu estava usando a pulseira, então que seria um evento onde estaria todo mundo junto, falando de igual para igual, uma conversa bem de paciente para paciente. E eu lembro como se fosse ontem, Fabi, você me chamando num cantinho e falando, eu também quero uma pulseira. E quando a Lu falou da ideia de eu estar aqui conversando com você hoje, isso me emocionou muito de novo. Eu resgatei lá atrás aquele sentimento de como é especial ter uma conversa de paciente para tantas outras pacientes. Então, muito obrigada por esse privilégio que a gente tem como oncoguia de estar entrando numa camada a mais da história da sua vida, né? Além de mãe e médica, ter essa versão de paciente que para a gente é tão importante. Então, eu vou mesclar, tá bom? As perguntas. Tá bom. Eu quero ouvir um pouco a doutora Fabi mastologista, a doutora Fabi paciente, e aí também o que vier de perguntas da plateia, a gente também está super disponível para conversar. Mas voltando para o nosso tema principal, que são as mudanças e adaptações, né, do ponto de vista da Fabi mastologista, né, quando essa paciente chega para conversar com você, como é que esse universo de mudanças para ela, como é que funciona esse universo? O que vai ser de mudança e adaptação para ela daqui para frente? De como essa paciente chega do que ela traz de bagagem, né? Tudo que ela trouxe de bagagem, então se ela teve informações sempre muito carregadas, muito tristes, se ela só conheceu aquelas pessoas que de fato faleceram da doença, ou se ela teve muito sofrimento agregado ao diagnóstico de câncer na família, tudo isso vai construir como é que ela vai se comportar, né? Eu acho que é super importante que a gente sempre fale, cada vez mais, que a gente tem a maior parte das pacientes com câncer de mama se curam da doença, ou mesmo as pacientes com doença metastática, que a gente tem a condição de que elas convivam com a doença como se fosse doença crônica, porque é essa informação que começa a diminuir toda aquela bagagem que faz, de repente, existir aquele medo paralisante no momento do diagnóstico. Então, é claro que depende muito da bagagem que essa mulher traz, a gente tem inúmeras vertentes, mas talvez o que mais chame a atenção seja de que todo mundo nasce sabendo que tudo que nasce um dia vai morrer. Mas é engraçado como a gente vai vivendo a vida de uma forma tão insana, né? Vai fazendo acontecer, vai criando metas, vai criando expectativas, vai desejando, vai fazendo sonhos e vai fazendo parcelas e vai criando coisas, e que a gente de repente para e a gente não se apercebe que a gente tem a possibilidade de
real, né, de um dia a nossa vida acabar. Então, acho que a grande questão, quando o paciente abre o exame e lê lá carcinoma, é esse primeiro defrontar-se com a finitude. E uma outra coisa que a Marina falou super bem, né, que a gente faz tudo para todo mundo, a gente está sempre priorizando uma série de coisas, principalmente em relação a quem a gente está cuidando e deixando muito a nossa vida de lado. E de repente a gente para e percebe e fala: caramba, agora é comigo. Né? E agora, de repente, tudo aquilo que eu imaginava que eu estava controlando, estava girando lá um monte de pratinho ao mesmo tempo, de repente o pratinho que era o meu pratinho, pô, espatifou, caiu no chão. E agora o que eu vou fazer? Então, acho que é muito isso, né? Assim, cada um tem uma experiência, cada um vai ter uma forma de ver esse diagnóstico, e aí cabe a nós, profissionais da saúde, sermos ou um mensageiro de esperança ou um mensageiro de más notícias, ou eu não digo que más notícias, na verdade, a gente sempre pode ter, mas a forma como a gente fala, o que a gente fala, pode ser uma vírgula ou um ponto final. Então, eu prefiro sempre ser a vírgula que vai mostrar para essa paciente que, apesar do diagnóstico, apesar de mudanças que aconteçam, a gente sempre tem um outro olhar. Ninguém escolhe o que vai viver, mas a gente pode escolher como vai viver. E eu gosto de ser essa parceira, essa pessoa que, olha, hashtag tamo junto, conta comigo, que a gente vamos resolver isso daí, vamos juntas resolver da melhor forma possível. E pensando do ponto de vista quando você virou de médica a paciente, né? O que mudou na vida da Fabi e como é que ficou para você essa conexão com a paciente que estava sentada na sua frente, né? Ou que estava entrando num centro cirúrgico com você? É interessante que houve algumas fases, sabe? A primeira coisa que as pessoas sempre perguntam é isso, né? Ai, doutora, o que mudou depois de você ter o diagnóstico de câncer? E é interessante que eu realmente, a impressão que eu tenho, né, é que eu não mudei, porque na verdade eu já vinha mudada, talvez porque eu já tinha tido tantas experiências com pacientes, já tratava de pacientes, fazia 18 anos da minha vida, já convivia com pacientes com muitas histórias, então eu posso dizer que o câncer mudou a minha vida, mas não o que eu tive, e sim aquele que eu convivi com todas as mulheres que foram trazendo essas histórias até mim. Então, às vezes eu me via numa situação onde eu me colocava no lugar da minha paciente e falava: nossa, se isso fosse comigo, será que eu teria essa mesma atitude, né? E aí eu falava: não, acho que não, mas e se eu tivesse? Como é que eu posso conseguir passar para ela um outro jeito de olhar? Porque eu sempre tive uma tendência a ver o meio copo cheio. Essa sou eu, né? Então, assim, eu sempre fui a poliana, aquela que acredita, que confia, que abre a sua vida e que, então, assim, que conta, realmente conta com as pessoas e que gosta de ajudar. Então, eu sempre ficava pensando: como será? Então, acho que as histórias de vida das minhas pacientes e as experiências das pacientes é que mudaram, de fato, a Fabiana, quando a Fabiana precisou ser paciente, né? E uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem muita dificuldade quando a gente é médica, né? Quando se é médico, é de achar, né? Existe muito essa coisa de que as pessoas acham que os médicos são super-heróis, que os médicos são diferentes, e, gente, a gente é igual todo mundo, né? A gente também tem as nossas fraquezas, a gente também tem as nossas limitações. É claro que o que a gente tem de diferente é um treinamento para, naquele momento de estresse absoluto, a gente falar assim: deixa comigo que eu resolvo. Né? Até porque se a gente não fizer isso, se a gente começar a entrar em desespero junto com a nossa paciente que está desesperada, a gente não vai ajudar em nada. Mas eu acho que então essas mudanças, elas aconteceram muito mais porque eu via a experiência de outras pessoas. Então, por esse motivo que eu acho muito legal todo esse trabalho que a Oncoguia faz de trazer pacientes também, né, para contarem as suas histórias, porque, é claro, a gente pode, de repente, cada mulher que está vivendo um diagnóstico de câncer de mama é uma pessoa única, que trouxe a sua bagagem e que vai ter que decidir como é que ela vai conviver com essa nova mudança. Eu tenho feito muito esse paralelo do Covid, né, de mudanças que a gente vive por conta do tratamento do câncer de mama versus as mudanças que acontecem no Covid.
E depois do tratamento, esses dias eu até fiz uma enquetezinha no meu Instagram, eu coloquei, gente, para as pessoas que já me conheciam, alguém acha que eu mudei, sim ou não? E, assim, as amigas, as médicas, as amigas mais próximas, a resposta quase que universal foi que não, que eu não mudei. Mas as pacientes colocaram que sim. Então, por mais que a gente ache que a gente não mudou, quando acontece alguma coisa importante na nossa vida, às vezes a gente sente que não mudou, mas aos olhos dos outros a gente parece que sim. E eu perguntei, mas o que eu mudei, né? Porque daí eu fiquei preocupada, eu falei, ai meu Deus, o que será que foi? Porque eu não percebi, né? E as pessoas disseram que não, que eu fiquei mais acolhedora. Eu acho que talvez exista isso. Eu acho que uma grande dificuldade, falar rapidinho, porque senão daí a gente não fala do assunto que a gente se propôs, mas que me lembrei agora, a primeira vez que eu fiz uma cirurgia onde eu retirei realmente a mama de uma paciente, depois de ter a minha retirada, e por acaso foi na mesma sala cirúrgica que eu fui operada, foi muito difícil, muito difícil. Tem uma cena do Grey's Anatomy que a médica entra na sala cirúrgica que ela foi operada a primeira vez, e não foi nem para operar ninguém, ela só entrou na sala. E aquela cena daquele filme, nossa, fica reverberando na minha cabeça, porque eu lembro, era a sala 11, e eu lembro de eu entrando, e o primeiro dia que eu voltei a operar, eu fiz uma mastectomia numa paciente naquela mesma sala. E eu lembro que eu passei a cirurgia inteira pedindo desculpas para ela, eu falava, era aquele misto, assim, eu peço desculpas porque eu sei de todas as mudanças que eu tô causando no corpo dela, mas eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de curar e de estar tirando com a mão aquilo que poderia tirar a vida dela, né? Então foi meio punk, assim, foi meio louco. mas eu acho que hoje eu consigo talvez chegar um pouquinho mais perto das pacientes quando elas falam, doutora, dói aqui. Eu falo, eu sei porque a minha dói também. Você não está mentindo, está tudo certo, mas a gente tem que conviver, às vezes, com essas dores, são as mudanças. Eu fico pensando alguma invejinha das suas pacientes, na verdade, porque o quanto a gente já são 8 anos trabalhando com isso, assim, desde o meu diagnóstico, desde que eu tive a oportunidade de fazer parte dessa casa Oncoguia, assim. E eu acho que alguns sentimentos são universais, né? A gente e como a gente se conecta com eles, né? Eu acho que isso é o mais bonito do resultado do câncer, né? Eu realmente acredito que não é o câncer que muda a gente, né? São as experiências que a gente vivencia com esse diagnóstico por perto. E para mim, a experiência mais bonita que eu tenho é essa conexão, né? E ouvir isso de uma médica, né? Por isso que dá um sentimento de inveja, assim, aquela vontade de ser sua paciente também, para estar conectada junto, sabe? Mas a gente está assim, nos minutos finais do nosso bate-papo. Antes de eu te agradecer de novo por tudo. Já passou rápido. Antes de eu te agradecer por tudo, acho que a gente não pode deixar de falar, né? A gente está falando sobre mudanças e adaptações né, a gente está vindo aí de 6, 7 meses de mudanças muito fortes relacionadas à pandemia, né? E eu gostaria de verdade de saber, doutora, do seu ponto de vista como mastro, do ponto de vista do paciente, o que mudou, né? O que essa paciente precisa estar atenta em relação ao tratamento dela, aos próximos passos, né? Em relação à pandemia e ao tratamento de câncer. Então, eu acho que o que a gente precisa lembrar é que foram muitos Cs para gerenciar, né? Então foi câncer, foi Covid, cabeça e coração. A gente teve muita gente que não conseguiu ter acesso a diagnóstico, que sentia alguma coisa e ficou naquele misto de eu tenho medo de ter Covid ou eu estou com câncer e eu tenho pressa. Então, nesse momento, acho que a gente aprendeu um pouco mais a conviver com o Covid. A gente ainda não tem vacina, mas a gente sabe que aqueles números esperados lá do começo do ano, de 66 mil novos casos de câncer ao longo do ano, eles vão continuar apesar do Covid. Então, fica aqui um alerta para todas as mulheres, que elas precisam realmente começar a se mobilizar, né? Então, assim, aquele nosso hashtag Fica em Casa era por conta do Covid, mas não para quem tivesse algum sintoma. Aquelas que tinham sintoma, que tinham alguma alteração na sua mama, que estavam já há um tempo sem fazer sua mamografia,
tá na hora de voltar, tá bom? Então, aquelas que estavam ainda com medo, a gente respeita esse medo, porque todos nós estamos, né, com essa dificuldade, com esse medo, porque a gente não sabe, afinal de contas, quem já teve Covid, quem não teve Covid, se a gente tiver, qual vai ser a nossa reação em relação ao Covid, se a gente vai ficar bem, se a gente não vai, mas então que a gente tome os devidos cuidados, mas que a gente não esqueça que existem outras doenças. Então, se tem a mamografia que faz muito tempo que não faz, que volte para fazer a sua mamografia, que tome os seus devidos cuidados, vai de máscara, leva seu gel, chegou em casa de volta, já tira o sapato lá fora, arranca toda a roupa, toma seu banho, não fica colocando, enquanto você estiver dentro de um hospital ou numa clínica para fazer seu exame, não fica colocando a mão no rosto, a mão no olho, a mão no nariz, sabe, segura, faz de conta que está tudo amarrado, né? Então tenha consciência disso, mas não deixa de buscar o seu tratamento. A gente teve muita gente que não teve acesso, porque inclusive clínicas e hospitais estavam fechados, mas agora eu acho que o Brasil como um todo já entendeu que a gente não pode tratar uma doença só, então estão todos já voltando para suas rotinas para tratamento, então as pacientes agora também têm que voltar a procurar seus médicos. Perfeito. Muito obrigada por tudo, doutora. Acho que agora sou eu que faço o caminho inverso e chamo a Luciana para sentar com a gente. É isso? Oi, gente. Estou aqui, né, me inspirando, aprendendo, ouvindo vocês duas. Obrigada, viu? Que bom, que bom. Quanta mensagem importante, né, quantas trocas e que todo mundo, né, possa estar aproveitando e se beneficiando muito pelo papo de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Lu. E se tiver alguma pergunta específica sobre Covid aí, porque a gente acabou falando um monte de coisa e talvez tenha falado menos do que você pediu, né? Vamos levar puxão de orelha depois, eu acho. Não, mas eu acho que dá, Fabi. Eu acho que pensando um pouco, né? Acho que até já aproveitando e engatando, né, no que você já trouxe, do cuidado, né, de quem precisa retomar nesse momento. Você acha que ainda está existindo algum tipo de priorização por parte dos pacientes de quem está em tratamento? A priorização, acredito que não. Eu acho que já todo mundo voltou. Tenho essa impressão de que todo mundo já voltou para fazer os tratamentos, né? Acho que tá todo mundo. A impressão que eu tenho é que realmente está todo mundo voltando, porque os números começaram a ficar muito gritantes. E aí as pessoas, então o governo, o próprio governo, os próprios médicos, porque quando a pandemia começou, ninguém sabia quanto tempo ia durar. Então houve aquela tendência de vamos parar tudo para ver o que vai acontecer. Quando a coisa começou a se arrastar demais, as pessoas começaram pouco a pouco e percebendo que realmente, tem alguma coisa errada, a gente não tem como ficar. Então, assim, eu sempre digo em casa, né? Aqui em casa, eu e meu marido somos médicos. Nós dois não pegamos Covid, nós não tivemos Covid, porque nós somos os chatos que realmente têm cuidado com absolutamente toda essa interface e fazendo tudo direitinho para que a gente não tenha Covid, porque a gente diz o seguinte: nós não fazemos trabalho remoto, né? Eu não consigo operar uma paciente daqui de casa, e meu marido, mesmo que opere por robô, ele também não consegue operar daqui de casa. Então a gente tem que estar saudável para cuidar dos nossos pacientes. Então nós somos realmente assim bem restritivos em relação a esses cuidados, porque a gente sabe como é importante que daí o médico esteja bem para tratar seus pacientes. E quanto às pacientes, eu tive muita paciente que, apesar de não ter parado durante toda a pandemia, a própria paciente estava desesperada de medo do Covid. Então, e esse medo paralisante, a gente tem que cuidar muito com ele, a gente tem que respeitar, óbvio, todo mundo está com medo, a gente entende. Mas a gente sabe que tem algumas doenças que, olha, eu tenho medo de ter Covid, mas eu estou com câncer. Qual que é a prioridade aí? Né? Então a gente cuida para evitar, então tem atitudes que cuidem para que a gente não pegue o Covid, então usar máscara, todos aqueles cuidados que a gente já sabe,
evita o contato social. Então, assim, se eu tiver que escolher entre ir para o hospital fazer o meu exame ou continuar meu tratamento versus ir numa reunião de família, gente, nesse momento, desculpa, a reunião de família, ela fica para depois. Prioriza seu tratamento, prioriza o cuidado para você. Essa frase que a Marina usou, eu acho que é perfeita e eu uso sempre nas minhas palestras. Máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça. Coloca primeiro em você, depois em quem estiver perto de você. Tudo depende da gente, não é um egoísmo isso. Isso é um autocuidado, é autossobrevivência. Então, nesse momento, a gente tem que deixar de lado algumas atitudes que são mais de convívio social. Eu sei que está fazendo super falta, gente. Eu sou super abraçadeira, beijoqueira. Às vezes, eu recebo o paciente com a mão para trás. Eu me sinto a chata, né? A chata, porque a paciente vem vindo assim... E aí eu ponho a mão para trás, eu tipo, não posso. Mas faz parte, né? A gente tem que ter essas mudanças, a gente não escolhe, elas foram escolhidas para a gente. E a hora que a gente aprende o que a gente pode fazer para nos cuidar, por que não? Mas parar tratamento de jeito nenhum. Me deu mais um gancho. Você tem que operar, né? Teu marido tem que operar, mas acho que se tem uma coisa boa que aconteceu na pandemia foi a autorização da telemedicina. Como é que isso está acontecendo no dia a dia, né? O quanto isso você sente que está fazendo parte mesmo da rotina? A gente até, numa das rodadas da pesquisa que a gente fez, ouvindo os pacientes, a gente perguntou a opinião dos pacientes da telemedicina, né? Se eles tivessem essa possibilidade à disposição, qual seria a opinião deles, e a grande maioria é a favor da telemedicina. Óbvio que em nenhum momento a gente está desvalorizando a importância do olho no olho, né? Da conversa presencial. Mas eu sempre fico pensando muito, né, Fabi, até mesmo para as pacientes do SUS, que às vezes ficam com aquelas consultas super espaçadas, super, né, com tempos muito, né, entre uma e a outra muito distante. Ou mesmo porque mora muito distante do local onde se trata, né? O quanto essa chance de poder, de repente, fazer uma consulta com alguém da instituição ou com o próprio oncologista para saber como você está, o quanto isso faz a diferença. Então, queria te ouvir um pouco como é que está no dia a dia, se você, além, né, de operar, se você também tem oferecido essa possibilidade para suas pacientes, queria te ouvir um pouquinho. Sim, a telemedicina, acho que todo esse desenvolvimento online que a gente teve durante a pandemia, muitas dessas coisas elas vieram para ficar. É claro que a gente sabe que é isso que você falou, né? Então, esse olho no olho, esse pegar na mão, como a Mari falou, né? De repente, aquele momento que você vai dar o diagnóstico e que o paciente começa a chorar e que você quer dar um acolhimento, quer dar um lenço para ela secar o olho, e que você perde isso tudo nesse momento de telemedicina. Em mastologia, Lu, o que acontece é que a gente tem muita perda em relação a exame físico. Então, o que está acontecendo? A gente tem que cuidar com algumas coisas. Então, primeiro, toda vez que a gente tem um exame físico necessário, então que uma paciente tem alguma queixa, por exemplo, eu estou sentindo um nódulo na minha mama. Esse tipo de consulta tudo, né? não tem como fazer por telemedicina. Sim. Agora, uma consulta que a gente tem percebido que é muito possível é aquela consulta da paciente, aquela consulta, por exemplo, uma consulta inicial, onde ela tem uma alteração só no exame de imagem, e que ela fala, doutora, eu não sinto nada na mama, e aí ela tem uma imagem que de repente pequenininha. Essa consulta ela é possível por telemedicina. Então, a gente está construindo como é. Nós, Camargo, a gente criou realmente a gente criou todo um aparato para fazer a telemedicina. Então, tem uma porcentagem grande de profissionais que estão disponibilizando. Então, lá no AC eu não faço telemedicina, mas eu tenho 3 médicos do meu grupo que disponibilizam atendimento por telemedicina. Funciona super bem para aquele retorno, por exemplo, que você já examinou a paciente e aí você só precisa que ela não tinha o exame recente, aí você já examinou, aí você pede o exame para que ela não tenha que ter um segundo deslocamento só para ir olhar o exame, você consegue bem pela telemedicina. E a única questão da telemedicina que a gente tem que cuidar é com a proteção de dados de paciente. Telemedicina não é aquela pergunta do WhatsApp ou da rede social, doutora, pode dar uma olhadinha no meu exame? Isso é um pouco mais sério, né?
Então, a paciente, a gente tem que ter os cuidados da telemedicina, eles têm que ter muito cuidado em relação à proteção de dados, tá? A colocação de tudo que está sendo conversado num prontuário, que fique ali registrado e que você tenha onde buscar depois essa informação de novo, né? E que você tenha a possibilidade da conexão e da compreensão. Então, existem alguns pacientes que a gente percebe muita dificuldade ainda nessa questão tecnológica. A gente não tem isso disponível para 100% das pacientes, mas é tudo um aprendizado, né? Então, acho que acho que foi um momento ótimo para que isso pudesse acontecer. A gente tem feito mesmo, né? Então, assim, eu no consultório, por exemplo, eu tenho feito aqueles, principalmente para essas pacientes, né? Que às vezes são de fora de São Paulo e que tem imagens pequenininhas, que não sentem nada e vê lá só numa alteração de mamografia, que ela consegue passar o login e a senha para você ver o exame, ou até mesmo para você dar uma tranquilizada, né, na paciente. Então, isso é possível. Acho que isso foi um excelente ganho. E a construção disso para a SUS, por exemplo, acho que seria fantástica. A gente está fazendo um piloto disso no AC Camargo, e uma vez a gente conseguindo definir quais são as consultas possíveis, isso pode ir replicando para outros centros, né? Acho que é essa a grande sacada, de você não fazer, não de você só fazer, de você fazer e ensinar os outros como fazer também. Ai, super bom. Fabi, Eve, eu acho que eu deixo com vocês agora talvez uma mensagem, né, que vocês queiram deixar aqui para a nossa plateia, para quem está nos acompanhando, dentro aí desse tópico né, desse novo normal, né, que acho que a gente ainda oscila, que tem cara de velho e de novo, né, que a gente ainda está podendo escolher o que fica, o que vai, né, Fabi? Acho que deixo com vocês mesmo para a gente encerrar essa etapa aqui. Tá bem. Eve, quer falar? Eu fico por último. Vou aproveitar para engatar aqui uns recados institucionais. Tá legal, tá bom. Os recados da paróquia. Tá. Bom, eu realmente, assim, eu queria só agradecer de novo o convite, a possibilidade. Agradecer que realmente essa questão tecnológica nos facilitou a possibilidade de manter o evento, né, apesar das nossas distâncias sociais. Então, só lembrar as mulheres que eu acho que o paralelo entre Covid e câncer, ele é muito parecido, muito parecido. Quando a gente pensa em Covid, quando a gente pensa em câncer, são algumas coisas que me remetem na hora aqui na cabeça. Primeira coisa, que a gente não tem controle de tudo, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, ninguém esperava por essa pandemia, e as mensagens, elas não aparecem, elas não vêm com um pop-up de 5 minutos antes, olha, daqui 5 minutos você vai receber uma notícia ruim ou a sua vida vai mudar. A hora que ela muda, simplesmente muda. E a gente tem que ter a capacidade de, a partir do momento que existe um vale, de a gente criar uma ponte para atravessar. Sem necessidade, a gente não cria pontes. Então, vamos aproveitar esse momento, né, ou todos os momentos que a gente tem dificuldade, quer seja com o Covid, quer seja com o câncer mesmo, que se a gente pudesse escolher, né, tem muita gente que fala assim, mas qual que é o seu câncer? É o mais bonzinho, é o mais malzinho? Gente, pelo amor de Deus, se eu pudesse escolher, eu escolheria não ter câncer, né? Não existe isso de esse é pior, esse é melhor, então, essa é a questão. Então, a gente tem que lembrar que a gente não tem controle de tudo, que a gente pode fazer muita coisa, mas que a gente deve fazer uma coisa de cada vez, que não é egoísmo a gente cuidar da gente, porque é a partir da gente que toda a energia se circula e todo mundo vai depender, todo mundo que depende da gente bem. Se a gente não estiver bem, a gente também não consegue oferecer para o outro aquilo que a gente não tem, tá bom? Então, calma, respirem, não surtem, porque esse é o meu mantra todos os dias, assim que eu acordo durante essa pandemia. Doutora Fabi, muito obrigada de novo por essa oportunidade de estar aqui batendo papo com você, em especial. Eu acho que eu atravessei um corredor nessa pandemia, né? A primeira barreira que eu encontrei foi a de ter que resolver probleminhas que estavam embaixo do meu tapete pessoal. Então, aquelas questões emocionais que a gente deixava para depois, a pandemia literalmente me trouxe para dentro, assim, e me fez refletir sobre um monte de coisa que eu precisava melhorar. E foi está sendo um processo bem gostoso também, porque eu estou, de verdade, muito mergulhada
junto com o voluntariado, que tem sido uma grande lanterna na minha vida, assim, conviver cada vez mais com outros pacientes. Eu queria contar para você, Fabi, que a gente fez uma pergunta para todo mundo, não sei se eles já podem disponibilizar a nuvem, a gente perguntou como é que estava todo mundo se sentindo em relação a esse momento até agora. E a gente já tem essas respostas para compartilhar com você, e isso é uma forma também de te agradecer por tudo. Enquanto essa resposta da nuvem, né, de sentimentos não chega, eu queria contar para você, paciente que está aqui, que existem duas formas de você conseguir... Chegou. Então, acho que isso consegue literalmente transcrever para você o nosso sentimento, assim, de agora. A gente te agradece muito por tudo. Você nos inspirou demais, você trouxe esperança. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Gente, alguém faz print da tela, que eu tô sem meu celular, minha mãe tá com meu celular assistindo e eu não tô conseguindo fazer o print da tela aqui. Calma. Depois a gente te volta a tela. Calma. Aproveitando esse gancho especial de postagem, gente, eu já tô vendo aqui que tá uma movimentação muito gostosa nas redes sociais do nosso evento hoje. Eu queria compartilhar com vocês a nossa hashtag, que é hashtag Inspiração Rosa Oncoguia. Então, por favor, marquem a gente para a gente poder replicar, para a gente fazer barulho junto com você. Tá? E aí, para a gente falar de mudanças e adaptações, 2 recadinhos finais. Existem 2 formas de você trabalhar o seu emocional conosco, se sentir acolhida. Uma delas é o nosso 0800, né, nacional e gratuito. Você pode ligar para a gente de segunda a sexta-feira, das 10 às 17, e ter um atendimento mais personalizado. E de quinta-feira a gente tem uma roda de conversa, que é muito gostosa, que a plateia que está aí atrás, grande parte da plateia faz parte dessa roda, e que é um momento gratuito também, disponível para pacientes e familiares. Então, se você está com medo, ansiosa, precisando conversar, querendo conhecer outras pessoas que passam pelos mesmos desafios, ou só querendo ouvir, paciente ou familiar, seja bem-vindo à nossa roda de conversa liderada pelos membros do nosso Comitê de Saúde Emocional, tá bom? Então, mais informações, escreve aí no chatzinho, mandem pergunta pra gente aqui na plataforma disponível que a gente te conta como é que faz para fazer parte da roda. E é isso. Obrigada por tudo, gente. Fabi, obrigada. Muito obrigada. Beijo, muito obrigada. Beijo para as duas. Beijo, lindas.